Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o assunto. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda aula. Hoje é a segunda aula. Nós vamos estamos estudando Apocalipse capítulo 11, que fala sobre as duas testemunhas, né? Na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. Contamos um pouquinho do capítulo 1 até o que acontece até o capítulo de número 11. E vimos que essas duas testemunhas, elas vão aparecer quando a sexta trombeta ela for tocada. E iniciando, nós vimos que lemos o texto, que nós não vamos repetir, ler o texto, mas nós podemos ver e falar a respeito do versículo de número 5, que diz assim sobre algumas características dessas duas testemunhas e quem são essas duas testemunhas. Diz assim: e se alguém lhe quiser fazer mal, isso é, alguém quiser ferir essas duas testemunhas, fogo sairá da sua boca e o devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa assim que seja morto. Aí o versículo de número 6 diz assim: estas têm poder, isso é, as duas testemunhas vai ter poder. Primeiro, para fechar o céu, para que não chova isso durante a sua profecia, isso é, no dia que ele profetizar, o céu não vai chover, não vai cair água, se ele quiser. E pode fazer água se converter em sangue. Isso é o que diz sobre as características dessas duas testemunhas. Então, quando lemos o capítulo de número 11 do Apocalipse, a primeira interrogação que vem em nossa mente é: quem são as duas testemunhas que João aqui, ele não diz o nome, não relata, não fala quem foi, não fica claramente, né, quem foi essas duas testemunhas. E por causa de João não relatar, não falar o nome das duas e deixar só alguns, podemos dizer assim, enigmas para a gente juntar e tentar saber quem foi, biblicamente, surgem muitas ideias, muitos pensamentos. As pessoas creem que é uma pessoa, as pessoas creem que é outra, creem que é isso, creem que é aquilo, né? Aí surgem muitos questionamentos, principalmente aqueles que procuram identificar quem são essas duas pessoas. Para os mid-tribulacionistas, que crê que a igreja ela vai subir no meio da grande tribulação, aí muitos deles crê que será a igreja e a Bíblia, porque a igreja e a Bíblia é quem testemunha de Jesus Cristo, fala de Jesus. Outros acreditam ser a igreja e o povo de Israel. Esses dois vão ser as duas testemunhas, né? Há aqueles também que acreditam ser uma referência à Bíblia. Isso é, as duas testemunhas vai ser a Bíblia que vai ser as duas testemunhas. Mas como vai ser isso, irmão? Então, se a Bíblia diz, se o texto diz que são duas testemunhas, como é que a Bíblia vai ser essas duas testemunhas? Os que acreditam ser a Bíblia acreditam que o Antigo e o Novo Testamento são essas duas testemunhas, porque o Antigo e o Novo Testamento são as palavras que testemunham de Jesus Cristo. O Antigo fala da vinda de Jesus, testemunha do seu nascimento, suas profecias. E o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Há muitas interpretações, as pessoas interpretam, pensam que é isso, pensam que é aquilo. E como já dissemos, por causa que não diz o texto, não fica claro, muito claro no texto, não tem nome, né? Então surge essas interpretações.
Só que há um problema com essas interpretações que falamos agora há pouco, né? Primeiro, problema que surge com essas interpretações que falamos anteriormente agora há pouco, é que o número 2 que aparece aqui no texto é o número que podemos entender que são literais, não é o número figurado, né? Até porque esse número 2 ele se repete no versículo 3, no versículo 4 e no versículo número 10 do capítulo 11 de Apocalipse. 3 vezes esse número 2 se repete. O número 2 dá para se entender aqui que é um número literal, vai ser 2 testemunhas mesmo. Isso aí, se a gente fosse estudar, se você for ver e estudar numerologia, ver como é que o povo de Israel acreditava, tinha esse negócio de número. Por exemplo, o número 7 para o povo de Israel é o número da perfeição, o número da plenitude, porque Deus construiu tudo em 7 dias e no 7º dia ele descansou. E quando a gente vai ver no número 2 também tem uma simbologia na Bíblia, até porque quando Deus ele criou o mundo, ele criou 2 seres humanos, né? Quando Deus resolveu ali mandar Noé fazer aquela arca e mandar que os animais entrassem, a Bíblia diz que entraram em dois, né? Então, o número 2 sempre aparece constante na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, 2, né? Quando nós vamos ver na igreja que foram enviados os diáconos, tudo mais, missionário, enviado de 2 em 2. E assim, o número 2 sempre vai se repetindo na Bíblia, literalmente, mostrando que é 2. Quando está se referindo a 2, é o número 2, né? Deus criou noite e dia, 2. Então, sempre o 2 aparece na Bíblia Sagrada como número, tido como número literal, aqui no Apocalipse, mesmo que sendo um livro que tem muita simbologia. Então dá para se entender que aqui é literal, são 2 testemunhas, são 2 pessoas. Segundo, não pode ser a Bíblia, conforme o texto, né? E uma das regras da hermenêutica é que nós não podemos isolar um versículo do texto para não criar um pretexto em uma heresia, assim como as seitas fazem, que isola texto da Bíblia Sagrada e acaba criando uma doutrina, criando um ensinamento que não existe. Então, para entender o versículo, é preciso conhecer o texto todo, o contexto, todo o texto para entender o que está ali. Então, não dá para ser a Bíblia, porque se a gente isolar aqui, não vai dar. Porque se você for ver o texto, vai dizer, porque não dá para ser a Bíblia, porque as 2 testemunhas elas vão ser mortas. Como é que vai se matar a Bíblia? E além de se matar a Bíblia, como é que vai se explicar que vai ficar os corpos dessas 2 testemunhas? Vão ficar expostos por 3 dias e meio e as pessoas irão ver esses corpos, né? Os corpos das 2 testemunhas. Então, os corpos dessas 2 testemunhas vão ficar expostos. Então, não dá para ser a Bíblia Sagrada, porque tem um corpo aqui, tem um corpo físico aqui no meio do texto. Então, não dá para isolar. Como eu já disse, se você isolar o versículo do texto, vai criar um pretexto, uma heresia e uma coisa que não dá certo. Como, por exemplo, quando alguma seita aí pega o texto de Apocalipse, capítulo 7, e isola o versículo de número 3, se não me falha a memória, da onde vai falar sobre os 144 mil, e diz que só aqueles 144 mil é que vão para o céu. Então, se isola esse texto, então você vai acabar criando uma heresia com essas pessoas que fazem com esse texto, dizendo que só 144 mil vai para o céu. Então não dá para ser a Bíblia, porque o próprio texto diz que essas 2 testemunhas mostram que vai ter corpo físico, eles vão ser mortos, né? E os corpos dessas pessoas irão ficar ali expostos. Terceira coisa que o texto vai falar é que essas 2 testemunhas vão ser 2 profetas. Versículo de número 3, 6 e 10 fala que vai ser profeta. Essas 2 testemunhas vão ser profetas, né? Então, é o que o texto ele vai dizer. Então, surge logo algumas dúvidas. Então, quem são essas 2 testemunhas?
quem são essas duas pessoas? Quem são esses dois personagens que vai aparecer durante a grande tribulação e que dá-se para entender que o seu ministério vai ser no ápice do anticristo, né? Que vão profetizar, vão exercer seu ministério por 3 anos e meio. Então, vai ser durante vamos dizer assim, quando o circo fechar mesmo, é que elas vão estar atuando aqui. Sem sombra de dúvida, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que, sem sombra de dúvida, a primeira testemunha não fica duvidoso para ninguém. 99, acredito, se não for 100% das pessoas que estudam o texto, diz que a primeira testemunha é Elias. Elias, sem sombra de dúvida, é uma dessas duas testemunhas que o texto ele fala. Primeiro, por que Elias? Porque as características de uma dessas testemunhas, dado aqui nesse texto de Apocalipse 11, né, é idêntica com Elias. No versículo número 6, ele diz assim, ó, estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Ela tem poder para fechar o céu, o texto diz. E quando nós lemos essa frase da primeira testemunha, dessa característica, sem sombra de dúvida nos faz lembrar de Elias, que foi o profeta que fechou o céu. Lá em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 1. Elias, ele profetiza que não iria chover segundo a sua palavra, e a Bíblia diz que não choveu segundo a palavra do profeta Elias. Então, dá-se para entender, e a maioria das pessoas concorda, que é Elias. Segunda coisa que nós podemos afirmar que é Elias é porque Elias, ele não morreu. Elias, ele não morreu. Conforme nós vemos em 2 Reis, capítulo 2, no livro de 2 Reis, no capítulo 2, a Bíblia diz que Elias, ele não morreu. Ele foi levado ao céu num redemoinho. Então, ele não provou da morte, né? Ele foi levado para o céu. Então, tudo indica ser Elias uma das testemunhas, e 99%, ou se não dizer 100% dos estudiosos concordam que a primeira testemunha é Elias. Elias, sem sombra de dúvida, vai ser uma dessas testemunhas. Ele vai voltar, né? O Senhor Jesus o levou, né? Colocou ele lá, quem sabe guardando ele esse tempo todinho, para que ele cumpra esse ministério aqui durante a grande tribulação. É claro que muito vai dizer, mas Elias ele já veio. Mas Elias veio quando? Né? Porque quando nós vamos ver que o próprio Jesus, ele vai dizer, se a gente for entrar nesse assunto, vamos tomar muito tempo, mas o próprio Jesus disse, não, mas Elias já veio. Aí o povo entendeu que era João Batista, e aí se a gente for entender aí que João Batista, quando foram perguntar quem era João Batista, se ele era Elias, ele disse que não era Elias. Então, ali não dá base nenhuma para a reencarnação, porque as pessoas pegam esse texto dizendo, olha, Jesus disse que Elias já veio, então João Batista é uma reencarnação de Elias, mas para a pessoa reencarnar, precisa ela primeiro morrer, é o que ensina o karma do kardecista. Então, se Elias não morreu, ele não pode voltar, ele não pôde vir ou reencarnar no corpo de Elias de maneira nenhuma. O que é que pode acontecer? A única coisa que pode acontecer era se Elias voltasse literalmente, reencarnasse literalmente, como um corpo, né? Então, como não reencarnou ali nem nada, então o que Jesus queria dizer é que o Espírito que operava na vida de Elias também estava operando na vida de João Batista, porque o ministério de João Batista se coincide com o ministério de Elias, né? Então, é o que dá, o que a Bíblia ela nos mostra. Então, sem sombra de dúvida, Elias é o primeiro dessa lista a ser a primeira testemunha. Então, no terceiro vídeo, nós vamos falar quem é a segunda testemunha. Você acha quem é a segunda testemunha? A primeira nós falamos hoje,
Elias é a testemunha, primeira testemunha do Apocalipse. Mas a segunda, quem será? Na sua opinião? Deixe sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, que Deus vai estar lhe abençoando e continue orando por nós, para que Deus continue nos ajudando, em nome de Jesus. A primeira testemunha, lembre-se, Elias. Elias é uma das primeiras testemunhas. O segundo, nós vamos falar no próximo vídeo quem é o segundo, né? Será que a Bíblia ela diz quem é o segundo? Nós vamos ver alguns questionamentos, quem é, quem não é, quem as pessoas acreditam ser, não ser. Nós falamos de alguns agora, mas nós vamos dar um palpite. Vamos falar mais claro no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.